Vocês estão bem? Amém. Hoje, esse culto especial, todo culto é especial. Estar na presença do Senhor é especial. E o Marco abriu o culto falando quanto é importante nós estarmos focados e direcionados na palavra, direcionados nosso tempo ao Senhor. Amém, meus amados? Hoje eu gostaria de trabalhar com os irmãos a parábola dos dois filhos, que se encontra em Mateus 21, do 28 ao 32. Embora seja uma das parábolas mais curtas, mas ela possui um ensinamento primordial para nós cristãos. Ela traz uma palavra muito poderosa, principalmente para a igreja do Senhor. Então, se você puder ver sua Bíblia ou seu aplicativo, vamos ler a palavra do Senhor. Amém. Mateus 21, 28. O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vá hoje trabalhar na vinha. E ele respondeu: Não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. E ele respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Qual desses 2 fez a vontade do pai? E eles responderam: O primeiro. Então Jesus disse: Em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro do que vocês. Porque João veio até vocês no caminho da justiça, e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Amém? Vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós acabamos de ler a sua palavra, Senhor. Que o teu Santo Espírito possa trazer revelação nessa palavra. Tudo possa ser dito aqui, que seja dito aqui, Pai, seja para a honra, glória do seu santo nome, nada para a glória do homem, tudo que sair da minha boca seja através do teu Santo Espírito, que o Senhor nos capacite, que o Senhor traga a tua resposta àquilo que nós viemos procurar aqui hoje. Assim oro e agradeço em nome de Jesus. Amém? Meus amados, para nós falarmos um pouquinho dessa parábola, é uma parábola muito interessante, é uma parábola profunda, que traz uma mensagem desafiadora. É uma parábola que fala sobre relacionamento, fala sobre ação, fala sobre aparência, fala sobre autenticidade. Nós sermos autênticos. Mas para nós compreendermos essa parábola, é necessário nós voltarmos um pouquinho e entender esse capítulo de Mateus. No capítulo 21, Mateus vem descrevendo algumas passagens importantes. E nós vemos aqui no 21 a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Nós vemos aqui a purificação do templo. Nós vemos cura realizada por Jesus no templo. E aí, de repente, aparece os fariseus, os anciãos do povo, né? Que eram os membros do Sinédrio, questionando a autoridade de Jesus. Eu gostaria de ler para vocês a partir do 23, quando os fariseus vêm e querem questionar Jesus. Porque se nós analisarmos, eles já estavam procurando Jesus, alguma coisa para desabonar Jesus, para confrontar Jesus. No versículo 9, no capítulo 9 do versículo 10 de Mateus, eles já questionavam os apóstolos, dizendo: por que o seu mestre senta para comer com os publicanos, com os pecadores? E ali, esses mestres da lei estavam incomodados com o que Jesus vinha fazendo. E eles foram lá e quiseram questionar a autoridade de Jesus. Porque eles se achavam os donos da verdade, os PhDs, a autoridade. E aí, vamos lá para o versículo 23. Jesus entrou no templo e, quando já estava ensinando, os principais sacerdotes e anciãos do povo se aproximaram dele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? E quem lhe deu a autoridade? Então aqui nós já percebemos que eles foram lá buscando confrontar Jesus. E por eles serem os
donos da lei, os estudiosos, que passavam tempo meditando na palavra, estudando a lei, determinavam ao povo o que era correto, o que era certo. Eles eram a elite espiritual, mas eram uma elite espiritual que tinha um relacionamento político com Roma. Então eles tinham um relacionamento que eles cuidavam dos judeus, dentro da submissão ao reinado de Roma. E eles vão lá questionar Jesus. Mas Jesus sabiamente começa a trabalhar com eles. E nós vamos ver aqui que Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se vocês me responderem, também decidirei com que autoridade faço essas coisas. Da onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E essa foi uma pergunta terrível a eles. Uma pergunta muito dura. Porque Jesus colocou eles numa situação que eles tinham que se posicionar. E eles ali, naquele momento, falaram: nossa, e agora? É difícil. Porque se nós falarmos que é do céu, ele vai falar: por que vocês não creram? E se nós falarmos que é de João Batista, o povo conhece João Batista como profeta. E nós vamos perder o controle do povo. Então, eles ficaram na dúvida. E aí, com a cara lavada, com toda a hipocrisia que eles tinham naquela época, porque eles estavam mais preocupados com eles do que com a palavra, com o reino, respondem falsamente a Jesus: nós não sabemos. Olha só, eles eram donos da verdade, eles direcionavam o povo, eles conheciam muito da palavra, eles estudavam a lei, eles sabiam quando era o momento correto, a forma correta de fazer um sacrifício. E eles respondem da cara de pau: não sabemos. Então Jesus fala: já que vocês não sabem, vocês não me respondem, eu também não vou lhe responder com que autoridade eu faço isso. Mas Jesus, em toda a sua sabedoria, repreende essa hipocrisia com uma parábola. E aí Jesus traz a parábola dos 2 filhos. E Jesus compara esses comportamentos desses 2 filhos a 2 grupos. E ele separa esses 2 grupos. Um grupo comparado ao primeiro filho, que é o grupo que nega a palavra de Deus, que são os pecadores, as prostitutas, os publicanos, que inicialmente negavam a palavra de Deus, mas creram em João Batista. E assim que eles creram, eles começaram a mudar, a ter um caminho. Então eles não queriam ouvir a palavra, mas a partir do momento que eles se arrependeram, começaram a seguir o caminho. E o outro grupo era o grupo dos intelectuais religiosos, os doutrinados da palavra. E isso pode trazer aos dias de hoje a nós também, conhecedores da palavra. E Jesus falou: olha, vocês, intelectuais, judeus, ouviram e não creram, porque vocês querem fazer aquilo conforme vocês, seguir a palavra de Deus conforme vocês querem, e não conforme é o plano de Deus. Então Jesus já começa a questioná-los. E Jesus vem colocando isso muito forte, discutindo a religiosidade dos judeus, porque eles conheciam toda a palavra, né? Embora que eles viviam de uma forma de aparência de ser totalmente corretos, de uma reputação irrefutável, de nós não podemos falar nada deles. Na verdade, eles eram o quê? Que tinham um eu corruptível, porque eles questionavam o tempo inteiro o que Jesus fazia. Eles não estavam abertos. Então, em qualquer coisa que João falasse, João Batista pudesse falar, que Jesus falasse, eles não iam aceitar, porque eles estavam na verdade deles. Porque se eles eram mestres, porque se eles eram seguidores da palavra de Deus e tinham o coração de Deus, no mínimo eles iam dizer o seguinte: mestre, rabino, Jesus da Galileia, por que você fala tanto de Isaías? Por que você fala da palavra? Por que você faz isso? Explique, nós queremos entender. Eles iriam com mansidão. Mas não, eles foram questionando a autoridade na soberba. Não é isso que está na palavra de Deus. Então, Jesus compara os 2 grupos. Um grupo que era o grupo dos pecadores, mas que creram na palavra e mudaram. E outros que conheciam a palavra, mas não queriam seguir. Então um fala: eu não quero ir, mas se arrepende. E o arrependimento é o principal ponto do Evangelho do Senhor. Se você não se arrepender,
não tem como você chegar ao Pai. Então é tremendo isso. E essa parábola traz verdades impactantes para nós. Nós precisamos ter essas verdades como advertências. E eu gostaria de trabalhar 3 advertências que essa parábola traz para nós. A primeira advertência diz o seguinte: não existe vida com Deus sem arrependimento. O arrependimento é mais importante que qualquer aparência. Meu irmão, você pode chegar e falar: eu vou todo culto, eu leio a palavra, eu estudo a palavra, eu canto louvores inacreditáveis, eu tenho uma oração eloquente, eu prego. Mas se você não tiver arrependimento, você não está cumprindo o chamado de Cristo. Mais importante que qualquer intelectualidade ou qualquer intenção é o arrependimento, pois o arrependimento nos leva a fazer a vontade do Pai. O verdadeiro arrependimento está relacionado ao Espírito Santo de Deus trabalhar nas nossas vontades. Não só falarmos, mas na verdade nós temos modificação, porque o arrependimento ele nos tira do pecado, nos afasta do pecado e nos leva para próximo do Pai. Nós precisamos ter isso. E essa palavra, irmãos, Jesus estava falando para quem? Se nós puxarmos aqui, essa parábola não foi para o povo que seguia Jesus, foi especialmente para os doutores da lei, os principais sacerdotes, os membros do Sinédrio. Será que essa palavra também serve para nós, às vezes? Quando Deus fala conosco, vai e faça, e a nossa carne fala, não. Ou vem uma palavra de um pastor, e o pastor libera uma palavra, ou o irmão fala para não, isso não é para mim. Eu não quero isso, porque eu sei. Talvez Jesus está falando com você novamente. Irmão, arrependa-se. Afaste-se do pecado. Porque, às vezes, nós estamos aqui na igreja, orando, louvando, servindo, aleluia. Só que, meu irmão, do que adianta fazer tudo isso aqui na igreja se a sua vida lá fora não é assim? Porque lá na faculdade, no seu trabalho, na sua família, a sua vida secular é totalmente diferente daquilo que você fala, meu irmão. Nós somos campeões em falar, eu entendo, eu conheço, mas não importa para Deus o seu falar, importa é a sua ação. Toda árvore tem que dar frutos. Não adianta você ser uma árvore que tem folhas. E quando você fala, você conhece a palavra, você é uma árvore que tem folhas, mas você não gera frutos. E não adianta você querer enganar Jesus. Porque o segundo ponto é, para Deus, a condição do homem é de pecador. Então quando ele coloca aquele grupo de publicanos e prostitutas acima do grupo dos sacerdotes, ele está dizendo, olha, para Deus não existe classe social, não existe classe intelectual, o que existe é um coração arrependido, meu irmão. Isso, então acontece, não adianta, nós não vamos conseguir impressionar a Deus com as nossas ações, desculpa, com a nossa fala, e sim com as nossas ações, amém? Então, nós temos que estar sabendo o seguinte, todos são pecadores. Então, se nós somos pecadores, nós precisamos sempre buscar a nossa força, o nosso arrependimento de Jesus. Qual é a boa nova? A boa nova é que Jesus nos liberta de todo pecado, que Jesus nos restaura, que Jesus nos traz conforto, que Jesus traz motivação. Jesus é o centro, tem que ser o centro da nossa vontade, junto com o Pai. Amém? Amém. Terceira advertência: palavras são palavras. Ninguém pode surpreender Deus, ninguém pode enganar a Deus. Meus amados, isso aqui é muito profundo. Muitos acreditam que conseguem enganar a Deus ou manter as aparências diante dele. Mas perante Deus, todas as máscaras caem. Perante Deus, Deus consegue olhar você através da maquiagem.
Ele conhece o seu coração e Ele julga as suas intenções, se elas são boas ou são ruins. Podemos enganar pessoas com palavras, podemos, como eu disse anteriormente, louvar, cantar louvores incríveis, orações eloquentes, palavras poderosas, mas Deus conhece o seu comportamento, se ele é sincero ou não. Então precisamos estar atentos a isso. Nós precisamos nos colocar agora em um grupo. Nós precisamos entender que não adianta nós falarmos, nós precisamos agir. E agir é seguir o caminho de Deus, é seguir aquilo que é proposto por Deus. A verdadeira obediência vai além das aparências, meus irmãos. Ela manifesta em ações autênticas. Nós temos que ser cristãos autênticos. Nós temos que realmente nos reconhecer e humilhar diante do Pai. Não adianta nós estarmos bem vestidos, estarmos aqui, olha, eu sou firme na palavra, glória a Deus se você é firme, mas Jesus sabe o seu coração e a sua intenção. E essa palavra, quando Jesus fala essa parábola, ele quer deixar bem claro aos chefes do sinédrio: olha, vocês podem conhecer toda a palavra, vocês podem entender, mas eu não vejo fruto na sua vida. Eu não vejo mudança, eu não vejo transformação, eu não vejo aquilo que é a verdadeira essência, que começa pelo arrependimento para chegar nos frutos do Senhor. Amém? Amém. Meus irmãos, o primeiro filho disse não. E normalmente esperamos que um servo de Deus diga o quê? Sim. No entanto, quantos de nós, na nossa jornada espiritual, hesitamos em ouvir o chamado de Deus? Talvez por medo, talvez por desconhecimento, ou não nos sentimos preparados, ou por outras razões. Mas a beleza é que o filho reflete aquilo que agrada profundamente ao pai. Jesus é tão claro no que ele fala, que nessa parábola ele não diz assim, um homem tinha 2 servos, o homem tinha 2 trabalhadores. Ele diz assim, o homem tinha 2 filhos. Porque agora Jesus está falando do filho da criação. Nós somos criados, filhos de Deus, mas ele nos dá o direito de ser chamados de filhos por meio de Jesus. Então ele está falando aqui, filho de relacionamento. E alguns não têm aquele relacionamento. Jesus, quando ele fala de relacionamento, de nós nos tornarmos filhos de Deus, no capítulo 6 de Mateus, ele nos ensina a orar. E Jesus ensina a oração do Pai Nosso, e ele diz assim, deixa eu ver se é no 6. Portanto, orem assim: Pai Nosso que estás no céu. Então, mas ele diz antes assim, vocês orem a vosso Pai assim. Ele está dizendo, eu vou orar assim. Vocês, então ele está dizendo, vocês orem a vosso Pai assim. Porque ele fala assim, olha, busque o teu Pai espiritual. Porque a relação de Deus, de Jesus com Deus é outra. Ele é o Filho eterno. E não tem. Nós temos a opção de sermos chamados filhos de Deus ou não. Então Jesus sempre está falando. E nós temos que receber essa palavra, irmãos, porque ele disse à igreja, porque para o povo judeu, e ele foi lá nos sacerdotes. E às vezes nós vemos muitas pessoas que dizem que pregam a palavra, que são ungidos do Senhor, mas que na verdade não refletem Jesus em suas vidas e suas ações. Amém? Amém. O que está impedindo, o que nos está impedindo de avançar? O segundo filho representa o que muitos talvez façamos sem perceber. Aquele filho que concorda, que promete, mas na verdade
não age. Quantas vezes nós já prometemos para Deus fazer certas coisas e nós não fazemos? Hã? Às vezes nós estamos numa fé superficial, irmão. Nós estamos numa rotina, num hábito. Vamos agora, irmão, entrar num propósito. Vamos, glória a Deus, nós vamos. Uhul! A classe, uhul! Vamos ter a escola bíblica. Uhul! E o uhul não veio. Você se comprometeu, mas você não veio. Você entende? É isso. Muitas vezes nós fazemos isso. Muitas vezes nós temos o chamado e nós falamos sim, mas nós não saímos do lugar, irmãos. Isso é muito sério. Nós precisamos disso. A fé superficial, a aparência sem essência, a promessa sem compromisso. Isso é muito importante. Viver apenas a palavra é como construir uma casa sem fundamento. Eu já falei lá atrás sobre o alicerce. Mas se nós não alicerçarmos a nossa vida, o nosso caminho na palavra de Deus e buscar Jesus verdadeiramente, nós seremos árvores que não dá fruto. E quantas vezes você já disse sim a Deus, mas não deu o próximo passo? Essa curta mensagem que eu trouxe hoje está dizendo: vamos avançar, vamos dar o próximo passo, vamos realmente ser autênticos com Jesus, vamos quebrar qualquer máscara, qualquer proteção que nós temos diante do Pai. Meu irmão, feche os seus olhos, baixe a sua cabeça, entra em reflexão, entra na presença do Pai, começa a avaliar o seu caminhar. Você conhece Jesus de ouvir falar ou de caminhar com Ele? De ter experiências com Ele? Aleluia. Meu irmão, como está o seu relacionamento com o Pai? Qual grupo você quer ser chamado? Qual filho você é? Aquele que talvez rapidamente nega, mas se arrepende e faz a vontade do Pai. Aquele que quebra o orgulho, aquele que luta contra a sua carne, porque nós somos pecaminosos, nosso desejo é difícil, mas nós nos rendemos à vontade do Pai. Ou nós somos aquele grupo que diz sim, eu vou, eu faço, mas na verdade não sai do lugar, fica só na inércia. Jesus faz um chamado hoje, um chamado no seu eu, que hoje você, dentro do seu coração, na sua alma, através do Santo Espírito de Deus, faça uma nova aliança com o Senhor e diga profeticamente: eu serei uma árvore que vai dar frutos. Amém? Que o Senhor Jesus o abençoe abundantemente. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus.